17º volume da obra. A paz universal somente por meio da cultura racional. E assim, há a verdadeira paz universal, por todos se entenderem racionalmente, por todos serem orientados racionalmente no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, todos equilibrados racionalmente. O desequilíbrio era na fase de animal racional, na qual não podia haver equilíbrio de forma alguma, devido aos dois fluidos, elétrico e magnético, e à ação das influências astrais, que desequilibravam todos. A vida se tornava um inferno e descompreendida. Na mesma hora que estavam se compreendendo, daí a momentos descompreendidos, devido ao desequilíbrio feito por essas influências naturais. Agora, hoje, dentro da fase racional, a orientação é racional. Racional é puro, limpo e perfeito. Daí então, tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo racionalmente e progredindo racionalmente. O progresso positivo não é como o progresso do inconsciente, do animal racional. Hoje, uma coisa, amanhã já é outra e depois outra. O animal em lapidação assim tinha que ser, por não estar no seu lugar verdadeiro. E hoje, já a bem dizer, estão, por estarem dentro da fase racional, a fase consciente. Agora é somente ler e reler diariamente, para se desenvolverem racionalmente e nascer a vidência racional em si mesmos. E aí, vendo tudo quanto é de racional, como estão vendo aí o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, e com a vidência elétrica e magnética. Ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, nascendo a vidência racional. Veem tudo quanto é de racional. Mas para isso é preciso persistência na leitura. Ler e reler para se desenvolver racionalmente. Livro na mão. O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para se desenvolver racionalmente e nascer a vidência racional, a vidência desejada por todos para verem o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional, e não perderem mais tempo, que tempo já perderam demais. Agora não há mais tempo a perder. Já perderam tempo com esse nada. Já perderam tempo demais. Agora é o livro na mão. A melhor distração e o melhor passeio, os livros nas mãos. Chega de caducar como animal racional inconsciente. Agora é preciso que notem bem que já são conscientes. Já não são mais inconscientes, porque tomaram conhecimento da causa universal. Então, não é mais para perderem tempo com o nada, com as ilusões. O inconsciente, sim, é um iludido, por ser inconsciente. O inconsciente vive iludido, vive de ilusões, por ser inconsciente. Vive de esperanças, por ser inconsciente. Não sabe por que vive, por não saber a causa da sua existência, da sua vida. Vive inconscientemente, e quem vive inconsciente, vive iludido, por ser inconsciente. Agora, não sendo mais inconsciente, conhece a fase inconsciente e a fase consciente. Então, quem vive conscientemente, sabe que não pode viver mais como vivia na categoria de animal racional, e sim
viver dentro da categoria que está, a categoria racional. E então, o que é preciso? Livros na mão. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, para verem mais depressa o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, para nascer em si mesmos, o mais depressa, a vidência racional, e verem o seu verdadeiro mundo de origem. Então, aí é que vão ficar completamente deslumbrados, por verem o seu verdadeiro mundo de origem e os seus irmãos. Mas para isso, é preciso persistência na leitura. E assim é que é lindo viver. Viver sabendo por que vive, vivendo racionalmente, vivendo com consciência, vivendo conscientemente e não viver como um animal inconsciente, como um animal que desconhecia o porquê era um animal, que desconhecia o porquê era variante, que desconhecia o porquê era inconsciente, que desconhecia o porquê da loucura de todos, que desconhecia a causa que o originou, que deu origem a tudo isso, a todo esse presépio deformado, inconsciente. Hoje, você conhece perfeitamente o porquê de tudo isso e dizendo consigo mesmo: eu hoje sou feliz porque vivo racionalmente, orientado pelo meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje vivo feliz, e quando vivia como animal racional, que infelicidade! Como eram todos infelizes! Porque, como animal racional, ninguém sabia o porquê que era animal racional. Eu não sabia por que eu era um animal racional. E assim, vejam a vida do animal racional e vejam hoje a vida do aparelho racional. Agora, tem que ter paciência com os que estão ainda no curso primário, porque tem os retardatários, os mais rebeldes, os mais teimosos. Então, é preciso ter muita paciência, muito carinho com todos que ainda não conhecem o que você conhece, ainda não sabem o que você sabe. Mas os retardatários também chegarão lá. Não é hoje, é amanhã, chegando assim o dia de todos, porque a verdade é uma só e o caminho é um só. A estrada verdadeira é uma só, a estrada racional. E assim, o mundo racional em festa, por todos estarem dentro da fase racional. Então, o mundo racional completamente satisfeito, todos alegres e felizes, por estarem vendo a volta de seus irmãos, que são todos que se deformaram em matéria, que se degeneraram em matéria elétrica e magnética. Então, todos contentíssimos por verem todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a origem verdadeira do aparelho racional. Agora é somente ler e reler para nascer em todos a vidência racional. Relendo, estão se desenvolvendo racionalmente. Depois de desenvolvidos, desenvolvendo a vidência racional, vendo a luz racional noite e dia, e vendo o seu verdadeiro mundo de origem noite e dia. A maior felicidade de todos, a verdadeira felicidade, a felicidade racional. Mas tem os rebeldes, os teimosos, que não chegam hoje, chegam amanhã. São os remanescentes da fase que se acabou, a fase de animal racional. Não é hoje, é amanhã. Mas todos têm que entrar nesta porta do mundo verdadeiro de todos, a porta racional, que é o livro, que é o conhecimento racional.
O animal sempre foi assim, teimoso, rebelde, devido às influências do elétrico e magnético, envaidecido com as ilusões. Os mais iludidos sempre são os inconscientes. Convencidos na sua inconsciência, têm o nada como se tudo fosse, sem saber o porquê do nada, julgando o nada tudo ser. Agora, com a fase racional na Terra, tudo mudando de bem para melhor. As ruínas sumindo e o bem de todos se multiplicando. A multiplicação do bem e de tudo de bom para todos, por a fase ser racional, a fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional, a fase que há muitos esperavam e imploravam. E assim, hoje, todos dentro do mundo racional, por todos estarem ligados ao mundo racional e por todos serem orientados racionalmente no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, agora, tudo mudando de bem para melhor ainda. A multiplicação de tudo de bom, a multiplicação do bem por todos viverem racionalmente. Quem vive racionalmente recebe a orientação racional e vive conscientemente. A vida consciente é uma vida positiva e a vida inconsciente é uma vida negativa. Então agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente, por meio do conhecimento racional. E aí, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo tudo quanto é de racional. Hoje, vindo a fase racional, a fase do equilíbrio de todos. Esta é a última fase da vida da matéria, da ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos ligados ao mundo racional e iluminados pela luz racional. Todos vivendo racionalmente, brilhantemente, e tudo dando certo na vida de todos. E assim, essa fase, a fase consciente, a fase positiva, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, a fase que ninguém esperava, porque ninguém conhecia as mudanças da natureza. Ninguém sabia das mudanças da natureza. Sentiam os efeitos, mas desconheciam a causa. Desconheciam a causa das mudanças, porque não há efeito sem causa. Tudo desenrolou no universo esse desequilíbrio apavorante. Ninguém sabia o porquê. Todos viam o desequilíbrio da humanidade, mas ninguém sabia o porquê. Ninguém sabia a causa. Hoje, estão sabendo da mudança de fase. Terminou uma fase e entrou outra. E nessa mudança, o desequilíbrio, por não conhecerem a fase que estão conhecendo agora, a fase racional. E assim, é grande o desequilíbrio da humanidade. A causa do desequilíbrio foi a mudança da fase que se acabou, que era a fase de animal racional, entrando outra em vigor, que é a fase racional. Hoje, todos cientes do porquê desse desequilíbrio, não podendo culpar ninguém, porque são movimentos da natureza. Culpar, sim, a natureza. E assim, vejam que hoje estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estar em vigor a fase racional. Daí surgindo o equilíbrio de todos, o equilíbrio racional, pelo conhecimento e reconhecimento da fase que chegou ao mundo sem ninguém esperar. Sem ninguém esperar,
porque ninguém estava a par das mudanças da natureza. Viam os seus efeitos, mas desconheciam a causa. A causa são as mudanças naturais da natureza. Hoje, todos felizes e contentes, por estarem cientes de todos esses acontecimentos da natureza e os efeitos sobre todos. Hoje, todos cientes da causa que não conheciam e dos seus efeitos. Hoje, todos tomando suas providências e entrando na fase racional, para ficarem amparados, protegidos e orientados pela fase que substituiu a outra que terminou, a fase de animal racional. Assim, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e sendo orientados racionalmente para o equilíbrio e o bem-estar de todos que desconheciam as mudanças naturais da natureza. Agora, todos dentro da fase racional, vivendo racionalmente, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo como nunca viveram e dizendo: é verdade, eu nunca vivi como estou vivendo. Agora que estou vivendo dentro da fase racional, eu sinto que estou tão diferente de como vivia antes. E assim serão todos. Vão mudando sem sentir, aos poucos, naturalmente, e quando percebem, estarão completamente modificados do que eram e dizendo: é verdade, o que eu fui, o que eu era e o que sou. Estou completamente mudado em tudo, por tudo. Em tudo, por tudo mudei muito mesmo. Eu era feroz e agora estou manso, estou calmo. Encaro a vida tão diferente do que encarava. Hoje eu estou vivendo graças ao conhecimento racional. Dantes, eu não vivia, eu vegetava. Por tudo eu me aborrecia, por tudo me incomodava. Não tinha sossego, doente. Enfim, era um perturbado e a perturbar aos demais. Hoje, tão mudado do que eu fui. O elétrico e o magnético me castigou bastante. Foi bom para me lapidar. Hoje estou completamente mudado sobre todos os pontos de vista. Tudo me corre tão bem. Estou calmo, levando uma vida como nunca levei. Estou calmo, estou paciente, estou equilibrado racionalmente. Todos me acham diferente. O que eu fui e o que eu sou. E assim é tudo na vida. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra, e assim sucessivamente. E vão mudar muito mais ainda com a lapidação do conhecimento racional. O conhecimento racional vai lapidando todos cada vez mais até ficarem equilibradíssimos integralmente no ser racional. Mas para tudo isso é preciso ler e reler para sentir o conhecimento dentro do seu eu e daí haver a lapidação. Para ver que o mundo estava numa confusão tão grande que fazia com que todos vivessem confusos, sem saber onde iam parar com tantas indecisões, desorientados, embrutecidos pela rudez do elétrico e magnético. Viviam uma vida de desgostos, com tantas contrariedades, com tantos aborrecimentos e amolações. Então, tinha a hora que a pessoa ficava desanimada de viver. Uma vida sem futuro, esperando a morte a todo instante. Qual é o futuro? Morrer. Porque a vida se resume num período insignificante de anos de vida. Tudo num instante passa,
E quando a pessoa abre os olhos, já está acabada, já está cansada, já não aguenta mais a vida. Então, daí esperando a ordem natural das coisas. E assim, uma vida sem futuro, uma vida de um futuro muito triste, por tudo ser despedida da vida. Muitos vivendo acabrunhados, desgostosos, preocupados com a vida. Muitos preocupados com a sua situação e com a situação dos demais, e dizendo: o que é que nós viemos fazer aqui, em cima desta terra? Sofrendo, vivendo iludidos, vivendo de esperanças, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões. De repente, lá se foi a vida. Acabaram-se os sonhos, acabaram-se as ilusões. Vivemos aqui preocupados a vida inteira até morrer. E não sabemos por que a vida se constituiu assim. Tudo contra nós. E assim, se lastimando como um guerreiro vencido que lutou tanto para acabar em nada. A glória do nada, o que é? Nada. Assim, sempre foi a vida dos inconscientes, uma vida de lutas constantes, noite e dia. A luta do nada pelo nada, para acabar em nada. O que adianta? Nada. O que adiantou? Nada. Quem luta pelo nada, só mesmo o inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz. Pensa que sabe. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que nasceu em cima dessa terra, não sabe para que nasceu, não sabe o porquê do mundo. Vive inconsciente. Não sabe a sua origem, sabe que é um animal racional, mas não sabe onde está a origem. Vejam como viviam num verdadeiro inferno. Quem vive no inferno, vive inconscientemente. E por viver no inferno, viviam uns contra os outros, levando uma vida espinhosa, espinharenta, cheia de preocupações noite e dia, e daí sofrendo sempre. Muitas vezes querendo dormir sem poder, por isso ou por aquilo. Vida espinharenta, a vida de sonhos e ilusões, a vida de aparências, aparentando sempre o que não são, para poderem viver. E assim, nessa vida inconsciente, nessa vida de animal racional, o sofrimento aumentando sempre, e quanto mais sofrem, mais têm que sofrer. O sofrimento sempre se multiplicando, por serem inconscientes. O inconsciente é desequilibrado, e daí a razão do desequilíbrio de um modo geral, por estar na categoria de animal racional. E o animal é inconsciente. O inconsciente vive iludido, e vive de aparências, vive sonhando, vive de experiências e de aventuras. Vive de experiências em experiências sempre, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz e não sabe o que quer. E por isso, sofrendo sempre, penando sempre, agoniado sempre, agonizando sempre. O inconsciente é um doente, doente sempre por viver variando. Quem varia não regula. E quem não regula não pode viver bem, tem que viver mal, porque não regula, é inconsciente. Tudo por estar na categoria de animal. O animal nunca soube por que era um animal. Nunca soube o porquê assim foi feito, assim foi gerado,
assim foi criado, como um animal. O animal nunca soube o porquê de sua origem, a não ser agora, e por não saber o porquê de sua origem, sempre viveu enganado. E por viver enganado, sempre viveu de aparências, sempre viveu de ilusões, sempre viveu de sonhos, sempre viveu de fantasias, sempre viveu de esperanças, sempre aventurando e experimentando por desconhecer a razão verdadeira do seu ser. Então, a vida sempre foi esta: todos num labirinto infernal, brigas, discussões, uns contra os outros, doentes, preocupados, uma infinidade de coisas relacionadas com a vida inconsciente. E assim vivendo e muitas vezes dizendo: eu não aguento mais sofrer desta maneira. Eu não aguento mais, eu não suporto mais viver assim. Não há quem aguente viver assim. Antes, uma hora de morte do que sofrer tanto. E na hora do desespero, pensando, falando e blasfemando contra a sua própria existência, por não saber o porquê de sua existência, por não saber a causa de sua existência. Desse tufão de angústias, por pensar sempre que está certo e vendo tudo ao contrário, porque o certo nunca existiu na classificação do animal racional. O certo nunca existiu na fase inconsciente, e por isso todos à procura do certo, sempre por encontrar o certo, sempre por acertar, sempre procurando acertar e sempre por acertar. Vivendo assim uma guerra, um labirinto infernal em busca de melhoras, sempre na ilusão de melhorar e sempre piorando. Se aparentemente melhora de um lado, piora de outro. Então, as melhoras nunca compensaram. Vejam que vida! Hoje, conhecendo e sabendo o porquê de tudo isso, a causa de assim serem, a causa de assim estarem e a causa de assim viverem. Hoje, conhecendo o certo dos certos, conhecendo a fase consciente, a fase racional, a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos cientes do porquê da situação universal, da situação de animal racional e da situação de aparelho racional. Hoje, todos dizendo: agora sim, encontramos o verdadeiro certo dos certos, a fase racional, a fase do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Quanta luta! Quanto tempo perdido na categoria de inconsciente! Quantos sofreram para se lapidarem! Quantos sofreram para se desiludirem do nada! A luta do nada pelo nada. Só mesmo o inconsciente é que dá valor ao nada. Dá valor àquilo que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. Mas o inconsciente, por ser inconsciente, dá valor ao nada como coisa que o nada tudo fosse. Briga pelo nada, guerreia pelo nada, se estrangula pelo nada, se prejudica pelo nada, se esforça pelo nada, se mata pelo nada, se acaba pelo nada. Como coisa que o nada tudo fosse. Tudo isso por ser inconsciente. O inconsciente é um louco, e um louco não sabe o que faz, e por isso sempre foram seres variantes. Quem varia é um desregulado, e um desregulado é um louco. E por isso estão aí as maiores loucuras no mundo, entre todos.
E muitos, às vezes, pilheriando, dizem: este mundo é um hospício, está cheio de loucos, de todos os calibres, cometendo uma infinidade de loucuras, e por isso estão aí uns contra os outros. O mundo nunca teve paz. Ninguém nunca teve paz no mundo. A paz sempre foi uma paz aparente. No mundo sempre todos lutaram, sempre lutando. Quem luta não tem sossego, e quem luta não tem paz. Lutando pelo nada, por ser inconsciente. Quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Lutar a troco de nada para acabar em nada? Só mesmo coisa de inconscientes. E assim é a vida de aparências, a vida de ilusões que torturou todos dessa maneira infernal e sempre conservou a cegueira do animal racional. Cegos penitentes, sofrendo sempre. E por isso, a vida sempre foi de sofrimentos até morrer. Vivem como sofredores por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal e por isso tinham que viver de aventuras, de experiências. A causa de tudo isso é a fase de animal racional. O mundo, dessa maneira, chegou ao ponto de todos terem medo uns dos outros. Tudo por serem inconscientes, vivendo uns com medo dos outros. O desequilíbrio chegou a tal ponto que ninguém tem confiança em ninguém, nem em si mesmo. Vejam o desequilíbrio a que ponto chegou. E por ser uma vida de inconscientes, tinham que chegar a este ponto da nulidade de tudo, da nulidade do seu ser. Então aí ficaram todos sem garantias, vivendo num inferno em vida. Todos com medo uns dos outros, amedrontados uns com os outros, por serem inconscientes. Chegaram a esse ponto de desequilíbrio total, aparentando o que não são. Qual é o equilíbrio do mundo inconsciente? Nenhum. Todos desequilibrados e cada vez a pior. Só melhorarão quando conhecerem o que você, que está lendo, já conhece e que já mudou bastante daquilo que era. Não és mais o que eras e por isso estás mais equilibrado. A arma mais poderosa do mundo é a cultura racional. A violência é do bruto. A violência, gera ódio, vingança, e daí tudo a pior. Portanto, a arma mais poderosa de um povo é a cultura racional, a cultura consciente, a cultura positiva, a cultura do aparelho racional. A cultura inconsciente é a cultura do animal racional. Por isso, a multiplicação do mal, a multiplicação dos males, por ser uma cultura inconsciente, por ser uma cultura do animal racional. O animal é livre pensador, e por ser um livre pensador, é negativo, porque o pensamento é negativo. Então, a cultura do animal racional é negativa, e por ser negativa, é que está aí a desorientação universal. Uns contra os outros, todos desequilibrados, todos desassossegados, todos sem sossego por ter a cultura animal. O animal nunca soube por que é um animal. E por nunca saber o porquê é um animal, nunca soube nada de certo. Por isso,
a multiplicação dos desacertos universalmente. Por a cultura do animal, do livre pensador, ser uma cultura inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe por que ele assim é. Não sabe o porquê ele é um animal. Nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Sempre viveu em cima dessa terra, sem saber o porquê de sua existência, sem saber porquê da existência dessa terra, sem saber porquê da existência desse mundo, sem saber o porquê da existência de todos esses seres que compõem esse mundo, degenerado racionalmente. Vivendo horrivelmente dessa maneira, sem saber por que vive, sem saber o porquê de sua existência. Tinha mesmo que viver sempre multiplicando as más consequências, e com a multiplicação das más consequências, a multiplicação dos males de si mesmo. Então, a arma mais poderosa de um povo é a cultura racional, a cultura consciente, a cultura positiva, e não essa cultura de animal racional. A cultura de animal só multiplica o mal, só multiplica os males sob todos os pontos de vista. E por isso está aí o mundo inteiro em convulsões. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz pela multiplicação dos males, por ser uma cultura de animal. O animal, por ser animal, vive mal, multiplicando o mal. Por ser animal, é um inconsciente. O inconsciente não conhece coisa alguma de verdade. Vive de aparências, vive sonhando, sempre aventurando. Um aventureiro é um sonhador, é um iludido, é um traidor de si mesmo. E por ser um traidor de si mesmo, é ganancioso, é ambicioso, é vingativo, por ser um animal. O animal, por ser animal, guarda ódios, guarda rancores, guarda vingança. Por ser animal racional, é venenoso, é inconsciente, e o inconsciente usa o quê? A brutalidade. E com a brutalidade vai multiplicando as monstruosidades, vai multiplicando as ruínas. Como assim vem o mundo há muito em convulsões. E assim é o animal racional. Por ser animal, é inconsciente. Por ser animal, a brutalidade é feroz. O animal sempre agiu mal, e por agir mal, está aí universalmente a multiplicação do mal, a multiplicação dos males, a multiplicação das ruínas. A violência, gera ódios, vingança, rancores. A maior arma de um povo é a cultura racional, a cultura consciente, a cultura positiva. A cultura do animal racional, por ser animal, é a cultura inconsciente, é a cultura negativa. E por isso, tudo nega e tudo negando. Está aí a causa do desequilíbrio universal, a insatisfação universal, a insatisfação geral, devido ser uma cultura de inconscientes. O inconsciente conserva o desequilíbrio, multiplica o desequilíbrio por ser inconsciente. A maior arma do mundo é a cultura racional, a cultura consciente, a cultura positiva, a cultura que equilibra racionalmente. Aí, com a cultura racional, deixa de ser animal, por estar equilibrado racionalmente. A violência é do bruto, é do inconsciente, é do animal racional, que por ser animal, sempre viveu mal, sempre multiplicou o mal,
sempre multiplicaram os males, por não ser verdadeira a cultura do animal racional. A cultura do animal racional sempre multiplicou o desequilíbrio, a desorientação, o negativismo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois é outra, e assim sucessivamente. A cultura inconsciente. Então, a maior arma de um povo é a cultura racional. A cultura racional equilibra racionalmente, liga a pessoa ao mundo racional, e daí todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio. Somente com a cultura racional é que pode existir a paz universal, o amor e a fraternidade racional. O que é que o povo está necessitando? De cultura racional, a cultura consciente. O que é que o mundo está precisando? De cultura racional, da cultura consciente para o equilíbrio de todos racionalmente, chegando todos assim ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e sendo todos iluminados racionalmente, todos imperando com a sua luz verdadeira, a luz racional. Então, aí, há união de todos universalmente, de um por todos e todos por um, com a cultura racional, a cultura consciente. A maior arma do povo é a cultura racional. A maior arma do equilíbrio do povo é a cultura racional. Aí cessa o ódio, a vingança, cessa tudo de mal, cessa tudo de ruim. Haverá paz universal. Todos se entendendo racionalmente, equilibrados racionalmente. Todos vivendo alegres, felizes e contentes racionalmente. Por tudo começar a dar certo na vida de todos. O equilíbrio racional é a vida consciente, a vida positiva, a vida racional. O que é que um povo precisa universalmente? De cultura racional, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem. Então, sim, todos equilibrados. Violência é do animal racional. A violência gera violência, traz a desunião, porque há o descontentamento, o ódio, vingança. E é por isso que o animal racional sempre multiplicou os males de si mesmo e de todos. A cultura do animal é a cultura inconsciente, a cultura da multiplicação do mal, a cultura sem base e sem lógica. Porque o animal, por ser animal, nunca soube o porquê de sua existência animal. E por nunca ter conhecimento de sua verdadeira origem, de onde vieram e para onde vão, por não saber o porquê que assim são e o mundo assim é que viveram até agora nessa categoria de animal racional. E por viver nessa categoria de animal racional, é que nunca tiveram sossego, nunca tiveram paz. O mundo sempre em convulsões de pior para pior, a destruição se multiplicando em todos os pontos de vista, a poluição e a multiplicação da poluição. E a causa é esta, porque estavam na categoria de animal. Agora não, porque conhecem a fase racional, conhecem a categoria de aparelho racional ou de aparelhos racionais, aparelhados ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Tendo então todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. O que é que está faltando ao mundo? A cultura racional,
A cultura que aí está em suas mãos, a cultura consciente. Todos equilibrados racionalmente, vivendo felizes e contentes por viverem conscientes. E vivendo racionalmente, não há males, não há ódios, não há rancores, não há ferocidade. Qual é a maior arma de um povo? A cultura racional. O mundo sempre viveu em convulsões, uns contra os outros, por a cultura ser de animal racional, de livre pensador, que pensa que sabe e nada sabe. E provado está que nada sabe, pela multiplicação do sofrimento. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não viviam agonizando, agoniados por a cultura ser uma cultura inconsciente, uma cultura de animal que nunca soube por que é um animal. E por nunca saber, é que sempre viveu mal, vivendo de aparências, de sonhos, de ilusões. E daí a multiplicação das ruínas, por ser um animal. O animal, por ser animal, vive mal e multiplica o mal, por não saber por que é um animal. Se ele não sabe por que ele é um animal, não sabe o que está fazendo, não sabe o que faz. Vive inconsciente, e quem vive inconsciente multiplica o seu próprio sofrimento. Por viver inconsciente, vive de aventuras, vive de experiências, vive de aparências, vive sonhando, sonhando e vivendo de ilusões. É um iludido, e um iludido é um perdido, e um perdido não sabe o que faz. E por não saber o que faz, multiplica as ruínas de si mesmo e dos demais. Está aí a causa do desequilíbrio universal, a fase de animal racional, a fase inconsciente, por ser inconsciente, sofrendo sempre. E agora, conhecendo a fase racional, a fase consciente, tratem de levar o conhecimento consciente a todos para salvar o animal racional, que já está agonizando há muito nesse desequilíbrio infernal por falta de cultura racional. A cultura racional equilibra o animal racional. De animal, ele passa para aparelho racional. E passando para aparelho racional, fica equilibrado racionalmente, sendo orientado pelo mundo racional, vivendo feliz e contente, conscientemente, equilibradamente e racionalmente. É isso que está faltando ao povo sofredor. É a cultura racional para equilibrar o povo, equilibrar o animal racional que não sabe o que quer, porque ele não sabe de onde veio, nem para onde vai. Vive aí como um bicho à mercê de suas vagas ideias, à mercê de seus pensamentos elétricos e magnéticos. Ele não sabe que é um aparelho racional, por estar ainda na categoria de animal racional. Então, tem que levar ao conhecimento do animal racional a cultura racional, para o equilíbrio do animal, para que ele deixe de ser animal e passe a ser um aparelho racional. Vivendo assim racionalmente, vivendo consciente, feliz e contente para o resto da vida, por tudo começar a dar certo em sua vida, ou seja, na vida de todos, por ser orientado racionalmente pelo seu mundo de origem, o mundo racional. E daí, nascendo a vidência racional, vendo o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, de sua verdadeira origem.
vendo seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, sendo orientados por eles que são puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Então, a maior arma do animal é a cultura racional. A maior arma do povo é a cultura racional. O que devem fazer? Levar a cultura racional ao animal, que está agonizando nessa categoria de animal racional. Na categoria de animal racional, por serem animais, se tornam selvagens, se tornam grosseiros, se tornam brutos, se tornam umas feras, se tornam ferozes, e daí uns contra os outros. Por estarem na categoria de animal, o desequilíbrio permanece e o mal se multiplica. Daí a monstruosidade, a crueldade, o ódio, as vinganças. Então, a maior arma de um povo, ou a maior arma do povo, é a cultura racional, para a união de todos racionalmente, e todos se entenderem, se compreenderem racionalmente, todos se amarem racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A maior arma de um povo é a cultura racional. Um povo culto racionalmente é um povo equilibrado, é um povo consciente, vivendo racionalmente, vivendo feliz e contente. Não é com violência que se endireita um povo, que se domina um povo. As provas já são demais. A violência nunca endireitou povo algum. A violência nunca endireitou ninguém, porque a violência nunca endireitou o mundo. A violência nunca trouxe paz ao mundo. A violência multiplica os ódios, as vinganças e a esperança de chegar o dia de se vingar. A violência é do animal inconsciente, que não sabe que violência, gera ódio, a vingança e as traições. E assim vem o mundo se arrastando de mal a pior, todos esses modos de agir, pensando sempre que vão endireitar, e tudo sempre se multiplicando de mal a pior. A desorientação, o desequilíbrio, a corrupção. Hoje está aí em suas mãos a maior arma universal para o equilíbrio do mundo e o equilíbrio do povo, a cultura racional. Então, aí, o equilíbrio de todos, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, se estimando, por viverem racionalmente, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo vive se arrastando para a lapidação do animal racional. Para que o animal se lapidasse, passou tudo isso que já se passou. Desde eras antigas que o animal vem passando por tudo isso para sua lapidação e chegar ao ponto de entendimento e de compreensão racional. Então, cultura racional para o povo, para cessar os males da vida de todos e os males do corpo. A cultura racional é a salvação do povo, é a salvação do animal racional. Há muito que todos vêm agonizando com as multiplicações das agonias, a multiplicação dos agoniados, na fase do animal racional. Mas agora está aí a fase racional, para o equilíbrio de todos racionalmente, a união de todos racionalmente, a compreensão de todos racionalmente. A fase consciente, a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de todos, o mundo racional.
a fase em que todos são ligados ao mundo racional e ligados aos eternos, ligados à eternidade. A fase de mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.